Oi pessoal, tudo bem? É master demais ter você aqui para a gente hoje falar sobre redação, começando o nosso curso com uma coisa importante, uma macro ideia do que é redação do Enem, né? Então aqui, ó, professor GB, Gustavo Borges, vai trabalhar com você as competências do Enem, tá? Então são 5 competências que você tem que ter, tá? Para você melhorar a sua competência em termos de correção gramatical, dos aspectos linguísticos, é necessário leitura. Você consegue se expressar pela voz? Você tem a ideia da fala, a competência da fala, é porque você ouviu antes, né? Então, quando você era pequeno, seus pais, as pessoas que cuidaram de você, sempre estimularam pela repetição. Olha o passarinho, fala de novo, olha o passarinho, isso, passarinho, até você conseguir falar passarinho. A escrita, ela obedece a esse mesmo princípio. Se você não ler, você não tem a condição de internalizar a gramática necessária para você fazer um bom uso redacional desse repertório, tá? Então, ó, aí você precisa de uma técnica legal. Volume de leitura de textos técnicos. Não estou falando de literatura aqui, Machado de Assis não ensina você a escrever bem, tá? Porque ele te dá repertório cultural, mas a forma como ele escreve pertence ao século XIX, tá? Então, aplicativos dos jornais e revistas que você mais gosta são importantes para diariamente você se atualizar de fatos e repertórios atuais e também tamanhos de período, regências de verbo, utilização de crases. Isso vai internalizando e conjuntamente aos seus estudos de gramática melhora essa competência, tá? Ao longo da minha experiência de professor, a gente vê muito problema de crase. O verbo assistir, não se esqueça, o verbo assistir ele tem preposição no sentido de ver, assistir ao filme. Sem preposição é no sentido de morar, de ajudar alguém, de dar assistência, né? O médico assiste o paciente, então ele ajuda o paciente, e com a preposição em, no sentido de morar. Eu assisto em Uberaba, capital do Triângulo Mineiro, há 30 anos, né? Então, com a preposição é morar, sem preposição é de assistência, e com a preposição a, no sentido de ver, ok? A competência 2 faz uso agora da interdiscursividade, a interdisciplinaridade, é o repertório cultural. Aí sim você precisa da literatura, você precisa da história da arte, da filosofia, você precisa de fatos sociais, fatos históricos, sociológicos, que vai te ajudar a convencer as pessoas sobre sua tese. A competência 3 é quando você utiliza o repertório cultural, você tem necessariamente construir um outro parágrafo em que você traga o texto para a realidade que ele está sendo discutido. Tem alunos, por exemplo, que fazem a redação com 3 parágrafos de desenvolvimento. E nesses 3 parágrafos ele usa só filósofos. Quando eu termino de ler, a impressão que eu tenho é que esse aluno não chegou na atualidade material da discussão daquele tema, tá? Então, se eu peço para você discutir a questão da violência contra a mulher, porque ela existe agora. Então, um parágrafo que não pode faltar no seu texto é o parágrafo do agora, desse momento atual, tá? A competência 4, coesão e coerência, tá? Coesão significa o seu domínio de conectores, como você conecta um período ao outro, uma palavra a outra, se você não esquece das regências do verbo, se você usa os marcadores de tempo, marcadores de espaço, marcadores de frequência e etc. Tá? E a coerência é se você não está entrando em conflito com nenhum tipo de conhecimento construído pela sociedade ao longo do tempo. Então, se você fala que Lavoisier inventou o oxigênio no século XVIII, como a gente viveu até o século XVIII? Se você fala, por exemplo, que na sua cidade é necessário limpar os quintais por causa da dengue, porque nela morreram cerca de 80 mil crianças por dia no mês passado vítimas da doença. Quer dizer, se morrerem 80 mil crianças por dia, imagina o estado de calamidade pública que está isso, né? Então não pode inventar estatística, porque se inventar você corre o risco de cair numa incoerência. Se às vezes a estatística diz que nós temos 9% de analfabetos funcionais e você esquece a vírgula e põe 90, tá vendo? Será que era 9 ou 90? Eu vou arriscar. Então isso você cai numa incoerência muito grande. Não pode, vira meme, né? A intervenção é a capacidade que nós temos de sermos parceiros sociais. Para ser parceiro social, você tem que propor uma melhoria, desde que ela não agrida direitos humanos, tá? Então tem que respeitar os direitos humanos aqui, certo? Vamos ver no texto algum exemplo? Vou mostrar para vocês aqui na tela, tá? Algumas passagens. Vou pedir para passar, por favor. Gabi, passa para mim, por favor.
Olha só. Muito bem, só arrumando a telinha. Deixa eu ver se vai dar certo. Agora eu vou testar meu passador, ó. Agora deu certo, ok? Então, ó, isso tudo que está na tela e que você está vendo é mais ou menos o resumo que eu passei para você, tá? Aí a gente vai pegar um espaçozinho rápido para a gente mostrar como seria exatamente na prática cada uma dessas competências, tá? Deixa eu passar aqui para você. Tem como você, por favor, habilitar esse áudio para o pessoal escutar em casa? Olha só. Você vai só ouvir. Responda para mim a essas 4 perguntas que estão aí. Ok? Olha só. Tudo bem? Só um pedacinho, não precisa ouvir tudo também não, tá? Ok, já deu para você responder, né? Quando você pensa em gênero do falante, eu acho que você pensou no gênero masculino. É um homem que está se expressando. A idade aproximada. Deu para perceber que não é uma voz de criança, de bebê, né? Uma voz de uma pessoa já madura. Não dá para precisar a idade, mas é uma pessoa mais velha. Escolaridade. Não dá também para pressupor se tem curso superior, se não tem, mas pressupõe pelo discurso falado que não é um discurso de uma pessoa que tenha tanta expertise linguística assim, né? É um vocabulário mais simples, mais baixo, mais comum. E o local geográfico você deve ter pensado em alguma coisa do Rio Grande do Sul, algum sotaque gaúcho e dos Pampas, tá? O que eu quero com isso? É que se você se deixar identificar no seu texto dissertativo, como você viu aqui, ó, você vai ter muita dificuldade em tirar uma nota boa. A dissertação tende a usar a função referencial da linguagem, portanto ela tem que ser neutra, ela tende à neutralidade. A ideia é que você se expresse sem que eu, corretor, saiba seu time de futebol, o seu sotaque regional, a sua idade, a sua classe econômica, o seu gênero, a sua religiosidade. Isso é tender a se expressar de forma neutra. A neutralidade pura nunca vai existir. É você que está se expressando no seu texto é reflexo daquilo que você pensa. Só que nós temos um efeito de neutralidade, que é justamente retirar essas marcas que estão no texto, tá? Porque a fala e a escrita, como você está vendo, elas caminham mais ou menos juntas, mas tem um lapso temporal entre elas. Nós falamos há muito mais tempo e em mais quantidade do que escrevemos. Por exemplo, eu estou falando o tempo todo aqui, mas olha as coisas que eu escrevi no quadro. A quantidade de palavra aqui na lousa é muito menor do que a quantidade de palavra falada. Isso mostra que nós temos que melhorar a nossa condição escrita, porque quando você for avaliado em algum teste, algum concurso, necessariamente você não será avaliado pela fala, será avaliado pela escrita. É um grande diferencial, daí a relevância da escrita, tá? Ela cria uma impressão de superioridade. É só uma impressão, ninguém é superior a ninguém, mas a ideia é que você vai ser qualificado por esse domínio linguístico, por esse registro da linguagem, tá? Olha só então, vamos ver esse efeito de subjetividade aqui. Na tela, você está vendo uma pergunta, tá? Gostou do meu novo corte de cabelo? E alguém respondeu, lindo. E eu, propositadamente, retirei a pontuação. Pode olhar que não tem ponto final, não tem exclamação, não tem interrogação, não tem nada, tá? Então a resposta foi irônica ou sincera? Não dá para saber. A pontuação não está lá. Se eu estivesse falando, eu poderia falar assim, ó, lindo. Ou eu poderia dizer, lindo. Veja, o meu rosto fazendo assim, ó, lindo, ou falando de forma seca, lindo, ele também transmite mensagem que eu quero passar. No entanto, para eu ter esse mesmo efeito compatível à escrita é muito mais difícil. Usar o ponto de interrogação, de exclamação, para tentar criar um efeito é muito mais complicado. Então, o que a dissertação bola para a gente? Você tem que contextualizar. Então, o que eu vou fazer? Olha a letra B. As identificações das marcas subjetivas são mais ou menos evidentes que o exemplo do texto anterior. São muito menos, né? Não tem marca de subjetividade. O texto está seco e está descontextualizado. Agora eu vou contextualizar. Olha só essa imagem que eu estou colocando para você dessa atriz, tá? Então agora me responde. Gostou do meu novo corte de cabelo? Alguém responde. Lindo. Essa resposta foi irônica ou sincera? Eu diria que foi sincera. Agora olha essa outra. Se a pessoa falar lindo, eu diria que foi irônico. Então você precisa de um referencial, de um contexto, tá? Quando você vai montar a sua introdução, vamos voltar aqui para a lousa, a sua introdução, ela vai ter que ter mais ou menos 6 linhas. Então essa contextualização que eu estou propondo para você, você vai colocar logo aqui, ó. Aqui tem que ter um contexto. Depois você vai colocar o tema com as palavras-chave que estão lá.
já propostas para você pela banca. Faz uma paráfrase e coloca lá. E depois você vai colocar a sua tese, tá? A gente vai ter uma aula para discutir a diferença de contexto, tema e tese, mas uma das possibilidades de fazer um texto introdutório, um parágrafo de introdução, seria essa. Tem que estar contextualizado, tá? A competência 2, você já estudou comigo e está aí na lousa, está falando para você compreender a proposta de redação. Então, se pediu dissertação, você não pode fazer narração. Se pediu dissertação argumentativa, não pode ser dissertação expositiva. E transitar por várias áreas do saber. Transitar por várias áreas do saber significa que se você usar um exemplo de filosofia e no outro parágrafo um outro exemplo de filosofia, você está na mesma área, você não conseguiu contemplar a competência 2. Então vamos mudar de área? Vou dar uma sugestão. Vamos supor que aqui, ó, no segundo parágrafo, você utilizou o campo da música. E aqui você usou o da filosofia. Beleza. Professor, eu posso usar um outro campo do saber, como história da arte, aqui embaixo, no terceiro parágrafo? Já não é conveniente. Porque se você olhar a competência 3, ela fala para você cuidar da análise de fatos atuais. Vou até colocar aqui para você, anote aí no seu formulário, tá? De fatos atuais. Então, esse parágrafo, ele tem que vir aqui, ó, atualidade. Atualidade. Se você não lembrar de nenhum exemplo de atualidade, aí você pega da coletânea. A coletânea tem muitos fatos atuais para você utilizar, tá? Bom, muito bem. Então aqui eu estou montando mais ou menos o meu rascunho aqui do texto, tá? Como seria na prática um parágrafo? Dá uma olhadinha agora na tela, concentra nela. Esse tema já caiu no Enem, está dizendo, olha, a persistência da violência contra a mulher. Detalhe, hein? O tema não é persistência, o tema não é violência e o tema não é mulher. O tema são as três coisas juntas, são três segmentos importantes que eu dividi aí em 1/3 para você, para cada importância deles. Somado 3/3, eu tenho que ter em todos os parágrafos a persistência, a violência e a mulher protagonizando. Então vamos para o texto 1. O texto 1 diz assim: a violência contra a mulher persiste porque várias delas não denunciam seus agressores. A omissão de um ato de violência cria um ciclo que só pode ser combatido por elas mesmas. Por isso, acionar autoridades competentes e informar os familiares é imprescindível para que se construa uma convivência entre os gêneros pacífica e respeitosa. Veja, todas as 3 partes do tema estão nesse parágrafo. Falei de persistência, falei de mulher e falei de violência. E me posicionei, né? Ela não pode ser omissa. Eu disse que a violência é porque elas não denunciam. E eu disse também que é necessário acionar autoridades competentes quando isso acontecer, tá? Veja, esse parágrafo, possivelmente eu poderia usar numa introdução. Veja que ele aqui é um modelo, são vários, tá? Nesse modelo que eu trouxe, ele não tem nenhum exemplo. Então ele está mais a cara da introdução, ele apresenta ideias a serem desenvolvidas. Mas, agora, veja só, o mesmo parágrafo, um pouquinho de alteração. A violência contra a mulher persiste porque várias delas não denunciam seus agressores. Isso estava no outro, hein? Essa omissão cria um ciclo que só pode ser combatido por elas mesmas. No entanto, mulheres como Maria Bonita, a primeira a entrar para o cangaço, Maria da Penha, que cede seu nome à lei de proteção às mulheres, e Simone de Beauvoir são exemplos de resistência contra o machismo, violência física e ideológica, respectivamente. Por isso, acionar autoridades competentes e informar os familiares é imprescindível para que se construa uma convivência entre gêneros pacífica e respeitosa. Você percebeu que aqui eu tenho repertório cultural? Então esse é o parágrafo ideal para, olha aqui no quadro, ó, para o desenvolvimento do texto, tá? Então você vai usar, por exemplo, um repertório para cada um dos parágrafos, ou você pode fazer como esse, juntar 3, eu falei rapidamente, justifiquei rapidamente por que eles foram escolhidos. Então eu não escolhi Maria Bonita à toa, nem escolhi a Maria da Penha à toa, eu expliquei por que elas foram escolhidas rapidinho, em meia linha aí, logo na frente delas. O aposto faz isso, te ajuda bastante, tá? Então você pode fazer separadamente, ou você pode fazer conjuntamente, e aí você tem mais espaço para outros exemplos e outros parágrafos. Aqui poderia, por exemplo, ser um parágrafo de estatística, de dados de quantas mulheres sofrem relações abusivas no país de ano a tal ano, em determinada região, por exemplo, tá? E aí o seu texto vai cabendo mais repertório. De todas as redações nota 1000 que eu li, que o Enem disponibilizou no Manual do Estudante, nenhuma nota 1000 tem menos de 3 repertórios. Todas têm mais de 3, ok? Então é possível colocar, sim, com esse recurso é possível, ok? Use o aposto que vai.
A competência 3, como eu te disse, agora é a parte da atualidade, tá? Essa aqui você já entendeu, vou usar a coletânea, tá? Vou usar a coletânea, vou passar até aqui para nós, vou deixar para você ler com calma. E vamos para a quarta competência. Demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, na quarta competência, a gente precisa saber colocar o antigamente, o desse modo, o à medida que, portanto, necessariamente. Então, esses mecanismos vão juntar frases, vão juntar períodos e vão juntar parágrafos, tá? Não tem cabimento você começar a redação, linha 1, primeira palavra. Portanto, é necessário que se punam os homens agressores. Não tem como começar com portanto, porque o portanto é usado para conclusão. Tem que ter a premissa da qual se extrai ideias, primeiramente colocada, para depois se chegar à conclusão de alguma coisa. Ela só pode no final do parágrafo ou no último parágrafo. Aí tudo bem, tá? Não há problema nenhum, certo? Dá uma olhadinha agora nesse texto que está aí na tela. Qual é o gênero textual? Dá uma lida aí. 1 quilo de bife, 3 dentes de alho, sal, pimenta do reino. Você fala, professor, é uma receita. Cara, mas pode ser outra coisa, não pode? Pode ser uma lista de compras no açougue ou no supermercado, né? Eu vou mudar uma coisinha só, de olho, olha só, presta atenção. Opa, sal a gosto e pimenta do reino a gosto. Agora já mudou, não mudou? Agora você tem certeza que não é uma lista, que está se aproximando de uma receita. Mas não é receita, né? Porque se eu te entregar isso, talvez não saia o bife. O que está precisando aqui, ó? A outra parte, que é o modo de preparo, como você está vendo. Agora sim é possível que a gente coma esse bife, porque tem o texto completo. Estou dizendo isso, vem aqui para o quadro, por favor. Se você me entrega um texto desse jeito, com esse parágrafo, com esse parágrafo, com esse, sem a conclusão, você não me entregou um texto, você me entregou uma receita sem um modo de preparo. Está faltando. Tá? Então, um texto não é um aglomerado de palavras, ele é um conjunto de palavras que são solidárias, que são comunicativas entre si, que juntas montam um sentido que é justamente esse. Ó. A introdução vai trabalhar a apresentação do problema, o desenvolvimento tem a função de mostrar como esse problema aparece na cultura e na sociedade atual, e a conclusão mostra quais as vias reais, politicamente reais e propícias para a sociedade ficar melhor, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Ao chegar aqui, então, você tem que elaborar uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Então, para combater o aumento do vírus HIV entre os jovens, você não pode propor que os jovens sejam mortos, todos que tiverem o vírus. Apesar de matematicamente você conseguir melhorar a sociedade, você agride direitos humanos. Isso é o que a gente chama na filosofia de utilitarismo. Em nome da maioria, da felicidade da maioria, a gente sacrifica uma minoria. Isso não cabe mais no século XX, desta forma em que o ser humano é retirado de sua principal característica dada pelo liberalismo, que é a sua liberdade, o seu corpo e a sua vida, né? Então isso não pode acontecer. Além do mais, o Brasil é signatário dos direitos humanos, a Declaração dos Direitos Humanos, e a nossa Constituição, Constituição Cidadã de 1988, foi escrita no momento pós-ditadura, em que houve realmente muita violência, houve exílio, houve torturas, e por isso o Estado não pode ser responsável por isso mais, tá? Então, no Brasil, existe vários tipos de violências, mas o Estado está tentando se comprometer em não ser violento. Isso é democracia. É a garantia que se você errar, você vai ser punido, mas não com crueldade, ok? Ah, mas mesmo assim, se acontecer um crime hediondo, eu sou a favor da pena de morte ou da prisão perpétua. Você pode ser até a favor, mas isso não existe na legislação brasileira. Se não existe na lei, você não pode escrever dessa forma. Você tem que prestar atenção e estar subordinado à lei, certo? Muito bem, então vamos lá. Olha essa conclusão, vale para mim, nós já estamos terminando, tá? Em função de toda a problemática que envolve a mulher, bem como o sofrimento por ela vivido em contato com uma realidade segregacionista, veja que foi um contexto para eu concluir, faz-se importante uma reflexão séria sobre o assunto e o respeito seja implantado no dia a dia de todos. Olha só, está dizendo qual que é a intervenção.
que a gente tem que fazer uma reflexão. Não pode ser assim sua conclusão no Enem, tá? Por quê? Porque o seu texto já foi a reflexão sobre o assunto. E agora tem que dar uma medida política. Imagina que você está escrevendo para um deputado, que ele vai pegar o seu texto e vai dizer, tudo bem, eu vi que tem um problema contra as mulheres. Está claro aqui no seu texto. E o que você quer que eu faça? Qual é o projeto de lei que eu devo criar ou melhorar na sociedade? E aí então você tem que ser, gente, direto. Você tem que dizer, olha, é necessário melhorar as leis vigentes, melhorar o canal de denúncia, estimular culturalmente essas mulheres a não ficarem submissas e caladas, criar situações reais de empoderamento e, ao mesmo tempo, você pode pensar que os homens devem ser punidos enquanto agressores e devem ser educados para que não façam essa ação ser recorrente. O que significa? Que a gente vai criar, então, uma visão aqui de uma intervenção preventiva e uma punitiva. A preventiva sempre protege os direitos humanos. E a punitiva, ela realmente pune aquele que descumpriu normas sociais. E aí você agrada qualquer tipo de corretor, aquele mais ortodoxo ou aquele mais ligado aos direitos humanos. Dá uma olhadinha nessa conclusão e vê se ela fica melhor. Para minimizar a violência contra a mulher, são necessárias duas intervenções. Uma punitiva, a outra preventiva. A primeira deve levar o agressor a um julgamento justo, a fim de que se prove sua transgressão social por meio de leis bem definidas como a Lei 11.340 de 2006, conhecida como Maria da Penha. A segunda deve promover a construção de homens menos machistas, ato que se efetivará somente se houver uma mudança de currículo escolar, com a finalidade de se alterar a cultura da violência por meio do Ministério da Educação. Só assim, a sociedade caminhará para uma evolução, respeito para com o outro, seja ele de qualquer gênero. Então ali eu coloquei duas intervenções, uma punitiva, temos que colocar as pessoas na cadeia, e outra preventiva, temos que educar as pessoas para que não precisem ir para a cadeia. Então a cadeia é o último recurso, né? Segundo esse texto. E aí eu coloquei também as parcerias, como por exemplo o Ministério da Educação. O Ministério da Educação, se eu estou propondo ali uma reforma na forma cultural de ser, ele vai ser aquele que vai ser responsável pela implantação da minha ideia. Uma vez que eu sou um cidadão comum, não tenho força política, mas eu já dou os caminhos a serem seguidos para a sociedade ficar melhor. Beleza? Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado. Reveja essa aula, siga esses passos, a sua redação vai ficar master demais, tá? Um abraço.